Alô, queridos amigos do nosso canal, meu muito obrigado por estar conosco. Hoje e agora nós vamos falar sobre uma religião muito difundida no mundo. É o islamismo. O islamismo surgiu no começo do século VII e rapidamente se difundiu entre as tribos árabes, unindo-as em torno da mesma fé. Em poucas décadas, os árabes conquistaram um império, cujo apogeu se deu no tempo dos califados Omíadas e Abássida, mas que se dissolveu a partir do século X. O islamismo foi fundado no Oriente Médio pelo profeta Maomé, lá no século VI. O chamado de Muhammad pelos muçulmanos provam e falam que ele nasceu em 570 d.C. lá em Meca, cidade da Arábia Saudita. Seus pais morreram cedo e ele foi criado por um tio que o ensinou a profissão de comerciante. Todos os muçulmanos e a maioria dos cristãos reconhecem e acreditam no mesmo Deus, embora as suas compreensões sejam um pouco diferentes. Os cristãos de língua árabe chamam Deus de Alá, e os da Bíblia dos Gideões, ao citar João 3,16 em diferentes idiomas, afirma que Alá enviou seu Filho ao mundo. Mas como era e o que existia antes do islamismo? Vamos ver. A religião pré-islâmica era politeísta. Os árabes cultivavam cerca de 300 astros, representados por ídolos. O maior centro religioso da península era Meca, que abrigava os templos da Caaba, com todos os ídolos tribais, e a Pedra Negra, provavelmente um pedaço, digamos assim, de um meteorito considerado sagrado. Quais são os 5 pilares do islamismo? Nós não conhecemos, vamos conhecer. Os 5 pilares do Islã são, pela ordem, Saada, que significa declarar a própria fé em Deus e a crença em Maomé. Salat, que é orar 5 vezes ao dia, sendo ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite. E Zakat, dar aos necessitados. Sawam, que é jejuar durante o Ramadã. No Islã, acredita-se que Jesus tenha sido o precursor do profeta islâmico Maomé. Mas quais são os nomes e caráter de Alá? Vamos ver então. O Alcorão se refere a Alá como Senhor dos mundos. Ao contrário do Javé bíblico, que às vezes lido erroneamente como Jeová, ele não tem um nome próprio. E seus 99 nomes tradicionais, na verdade, epítetos. Esses incluem o Criador, o Rei, o Todo-Poderoso e o Onividente. Mas quem é considerado o anjo do Alcorão? O anjo do Alcorão se chama Jibril. O anjo Jibril, ou Gabriel em nossa linguagem e conhecimento, é o anjo mais famoso do Islã. Ele é o anjo arcanjo responsável por revelar as palavras de Alá a todos os seus mensageiros e profetas. Ele revelou ao Corão ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, soprou em Maria para que ela concebesse Jesus e transformou a saudação de Alá, a Khadija. O Alcorão é o único texto escrito e revelado por um único autor ao longo
de um período de tempo mais curto do que a própria Bíblia, do que a própria Torá. A Bíblia não é tanto um livro, mas ela se torna uma biblioteca porque tem diversos livros contendo uma ampla variedade de gêneros, como profetas, poesia, história e, é claro, a oração. Mas qual a diferença entre árabes e muçulmanos? Vamos saber? Vamos ver? Basicamente, árabe é a composição etimológica, linguística e muçulmana e refere-se à religião do Islã. Existem povos, por exemplo, que são considerados os árabes. Falam o idioma árabe, mas professam outras religiões, várias delas incluindo até mesmo o cristianismo. Existe diferença entre árabes e judeus? Os judeus são descendentes de Isaac, filho da promessa de Deus a Abraão. Os judeus são monoteístas, creem em um único Deus. Também é o povo escolhido por Deus para quê? Para que deles nascesse o Salvador Jesus Cristo. Já os árabes, eles são descendentes de quem? De Ismael, também filho de Abraão. Quem é Jesus para os muçulmanos? Sabe-se que os muçulmanos consideram Jesus, escutem, presta atenção, consideram Jesus como um profeta que foi morto, mas para eles é inadmissível que aquele profeta possa identificar-se com Deus. De outra parte, todas as religiões, exceto o cristianismo, também consideram escandalosamente esta equiparação. Como vemos essas diferenças, nós sabemos que Maomé, ele foi o escritor do Alcorão, através de uma mensagem divina. E o cristianismo acredita em Jesus Cristo como o Filho do Deus homem que pisou sobre esta terra. Portanto, há que se respeitar todos isso que eu falei. Hoje nós costumamos muitos a subjugar o islamismo, o muçulmano, tendo certo preconceito a respeito deles, o que não é verdade. Assim como existe cristão cheio de problemas, cristão com vários tipos de coisas erradas que fazem, também existe pessoas no islamismo. O ser humano, ele tem um livre arbítrio para escolher aquilo que é bom e aquilo que é ruim. O islamismo, os muçulmanos, eles cultuam a sua religião de uma forma limpa, de uma forma séria, sem sequer estar adentrando na questão contra o cristianismo, apesar de ter pensamentos diferentes. Porém, ambos chamam Deus do quê? De Alá. Portanto, há que se respeitar tanto o cristianismo como o islamismo, que cada um tem o seu pensamento. Eu costumo dizer para vocês, amigos, que existem várias religiões no mundo. Vários tipos de doutrina, vários tipos de religião, vários tipos de pensamento religioso, vários tipos de culturas religiosas diferentes. E cabe a você escolher aquilo que você acha melhor para você. Por exemplo, na igreja evangélica, tem diversos segmentos, cada um com uma doutrina, cada um com uns pensamentos diferentes. Você escolhe. O Islã tem lá o xiita, tem o sunita. Eles têm as suas preferências conforme seus países, conforme as suas crenças. Então há que se respeitar ambas as religiões. Amigos do canal Varal, eu agradeço a sua participação. Um meu muito obrigado pela sua presença. Curte, inscreva-se, participe conosco.
Eu abençoo a todos em nome de Jesus.